Oi, gente, tudo bem? Já passamos mais ou menos uma semana do Ano Novo e estamos aqui para fazer um comentário hoje que eu dei o título de Liberdade. Na verdade, esse comentário é uma reclamação, né? A gente às vezes não é bem visto por passar alguma coisa que está em nosso coração, né? Esse canal aqui é para abençoar e hoje eu trouxe um comentário, é do meu coração esse comentário, sobre liberdade. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 31, 8, diz assim: Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Quero falar que não podemos, de maneira nenhuma, confundir liberdade com libertinagem. Eu quero falar da liberdade fora da escravidão, tá? E quero abordar algumas coisas que é escravidão. E o salmista aqui diz: não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Existe uma sedutora mensagem pregada no mundo ecumênico de todas as religiões. Não quero enfatizar aqui o cristianismo como religião, apesar da maioria enxergar assim. Mas Jesus Cristo não veio à Terra, sofreu, morreu e ressuscitou para criar uma outra religião. É mais que isso. Deus não enviou o seu Filho na Terra para criar uma outra religião. Sendo assim, o cristianismo não é uma religião. Mas, se por um lado religião significa crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, nós somos ligados a Deus por Jesus. O cristianismo não é uma religião. Apesar de existir várias religiões, já no tempo que Jesus Cristo veio, já existia muitas religiões, e não foi esse o papel, não foi esse o projeto de Deus em mandar Jesus Cristo na Terra, criar uma nova religião, uma outra religião no caso. Nós somos ligados a Deus por Jesus. Que líder ou religião faz o que Deus fez? Mandar seu Filho ao mundo, morrer pelo pecado de todos. Deus não quis com isso fundar uma religião que alguns mais estudiosos diz que religião é religação do homem com Deus. Ainda bem que falam assim, do homem com Deus, e não de Deus com o homem, pois Deus nunca se separou da humanidade. Jesus é o sumo sacerdote e não mais uma religião. Jesus é o sumo sacerdote. Deus não teve intenção de, na Terra, criar uma nova religião com o cristianismo.
Cristianismo é luz. Cristianismo é o ponto de partida para a vida eterna, porque os outros deuses, as outras religiões, todas, eu estou falando de todas as religiões. Eu não quero nunca ver o cristianismo como religião, mas sim existem as religiões, porque no tempo de Jesus Cristo já existia, e com isso as pessoas começam meio que ser escravizadas. Eu vou explicar por que escravizadas. Porque a religião, ela não te dá uma abertura para você ir para o céu. Não te dá a promessa cumprida de que depois que você passar desta vida, você estará com Cristo e com Deus lá em cima. O único que faz isso é Jesus Cristo, através da sua conversão a Ele. Então, religião tem significado. É acreditar num ser superior, ou princípio sobrenatural, coisa do tipo, coisa que depende do destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Você respeitar algo que não te dá certeza nenhuma que você tem vida eterna é uma coisa só terrena. E você se escraviza enquanto está vivo, né? Enquanto está na terra, mas você não tem esse direito de estar no céu, essa promessa concretizada, falada e cumprida por Jesus, que disse que prepararia um lugar para a gente lá em cima. E se existe este céu, Jesus está nele e nós vamos para junto dele. Jesus não veio criar mais uma religião. Deus nunca se separou da humanidade. O homem que se separa de Deus, mas Deus faz tudo para trazer ele de volta, como ele fez mandando Jesus Cristo na terra, com esta finalidade de morrer, ressuscitar e salvar o homem. Morrer pelos pecados do homem, morrer pelo pecado do homem e ressuscitar e garantir vida eterna para a gente. Mas a religião faz várias promessas terrenas. A religião faz promessas terrenas. A religião, ela não tem promessa de comprometimento com Deus. É o contrário. A religião é um contrapeso que vem na vida do ser humano para escravizar o ser humano e não libertar o ser humano. Até tem muitos aí prestando caridade. Não é errado você prestar caridade, você ser solidário, como existem várias ONG, várias situações, mas algo que é só terreno, é algo que é só para aqui, tá? Porém, a palavra diz que a religião sã é a que cuida dos órfãos e das viúvas. Mas se isso é uma religião, quem cuida são os governantes. Porque o que nós temos visto aí, que não fazem muito bem, fazem paliativamente, né? Mas quem tem cuidado socialmente, né? Exemplificando muito bem a questão religião, quem faz isso são os governantes. Faz muito mal, mas são eles que fazem. Eles ajudam as viúvas, dão um salário para as viúvas, mas também para conseguir alguma situação de ajuda,
tem pessoas que têm que estar abaixo da linha da miséria para alcançar uma migalha para comprar quase nada, tá? Mas quem faz isso, até como religião mesmo, tá? Porque isso seria não para os religiosos, mas para o verdadeiro cristão praticar, ajudar os órfãos e as viúvas em todas as situações. Mas quem está fazendo isso, quem exemplifica bem esse termo religião, são os governantes. Como eu falei, fazem muito mal, mas são eles que têm feito isso daí, e não as religiões. Quando eu falo de religião assim, eu estou englobando um grande grupo, por que não dizer, no mundo todo tem pontos religiosos, lugares de aglomeração, lugares de mentores, líderes, que agrega a pessoa naquele lugar, dizendo que esta pessoa aceita a Jesus, mas depois essa pessoa tem um rumo a seguir. O rumo que a pessoa, a determinação, o tipo de regime, de regra que a pessoa tem que viver é segundo o que esse mundo está fazendo. Então, mas de maneira que os homens foram impondo julgo uns nos outros, virou algo bem confuso e místico. Cada um faz dos outros segundo o que ele pensa. Daí a questão bíblica vai perdendo o verdadeiro sentido. Jesus diz em sua palavra, em Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus está declarando algo que os religiosos não fazem. Os religiosos, na hora de chamar as pessoas para agregar no grupo deles, aonde eles servem, eles prometem sim que a pessoa deve vir para Jesus, mas depois eles atam um fardo pesado na vida destas pessoas, e essas pessoas vivem manipuladas por algo que Jesus não faz. Jesus está bem claro aqui na palavra que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus, ele não acrescenta dificuldade na sua vida quando você vai para ele. Ele só pede que você o segue. É o único pedido do nosso Cristo. Depois que nós o aceitamos como Senhor nosso, como o único Senhor que podemos ter aqui na terra, é que nós o sigamos, que nós vivamos o princípio da palavra dele, que nós tenhamos a palavra como manual, que nós tenhamos a Bíblia como modelo. Porém, isso tem perdido, a palavra de Deus, ela tem perdido o valor com o tempo, o sentido com o tempo. Não a palavra de Deus em si. A palavra de Deus, ela continua sendo aquilo que ela é. Porém, por causa do jugo que os mentores colocam nas pessoas, as pessoas ficam sobrecarregadas. As pessoas vêm para poder eliminar da vida deles, da alma deles, para ter descanso na alma, e eles ficam sobrecarregados. Eles comparecem dentro do recinto para prestar serviço. No caso, se eles têm escala de trabalho,
então eles aparecem ali. Então, foge o critério de adoração. Você sai de um tipo de escravidão, que é a escravidão do pecado, e volta a ser escravizado novamente, porque os mentores não têm a mente que Jesus Cristo tem. Eu estou aqui para falar que você tem que parecer com Jesus, porque foi para isso que Jesus veio na Terra, para nós darmos seguimento a tudo que o que ele viveu, foi e é aqui, ainda hoje. As promessas do Senhor, elas são fiéis em nossa vida. Então, eu acho assim muito cruel da parte de muitos mentores agirem desta forma, manipulando, impondo regras, dogmas na vida da pessoa que já veio com problemas lá de fora. Aí vai para ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Existe um monte de regrinhas. Vocês que estão me ouvindo, vocês sabem das regras que às vezes você é obrigado a obedecer, senão você não pode fazer parte do meio da onde você está. Mas são regrinhas que escravizam, tá? E às vezes você segue aquilo ali com tanto rigor que você deixa a verdadeira adoração a Deus. Então, em vez de você trocar o seu fardo pelo jugo de Jesus, que é suave e leve, você entra em questões de pessoas, em opiniões, de mentalidades de pessoas que elas também precisam ser lavadas no sangue de Jesus. Partindo desse princípio, Jesus não acrescenta problemas na sua vida. Ao contrário, você vem com dificuldade e Jesus retira essa dificuldade e acrescenta o jugo dele, que é suave. Jesus é humilde, ele é manso, mas a maioria dessas pessoas, mentores, são como se fosse patrão de alguém. Eles agem grossescamente, eles agem com brutalidade, eles não têm mansidão, não têm amor no coração. E aí acaba as pessoas saindo de uma escravidão e caindo em outra escravidão, pensando que ele está servindo a Deus. Não, gente, isso é religião. Qualquer coisa que existe em imposição de regra, mesmo que ganhe nome de evangelho, é religião. Mesmo porque, quando Jesus veio à Terra, ele não se envolveu. Eu falei lá atrás sobre a questão de que são os governantes, prefeitos, os governadores do Estado, são eles que ajudam as pessoas, são eles que prestam esse serviço social. Apesar da gente ver que muitos grupos fazem esse trabalho social, mas é um trabalho que os governantes fazem, tá? Fazem mal, mas fazem. Eles não fazem correto, mas eles fazem. Mas o que acontece é que nós, o verdadeiro cristão, ele não se envolve com as coisas do mundo, porque Jesus não teve envolvimento político. E quando eu falei de governantes, é eles que têm que fazer essa parte social para toda a humanidade, porque se você faz só para aquele grupo aonde você faz parte, você não está fazendo nada demais. Agora, os governantes fazem para todos que abrangem a área dele. Mas é política. Os governantes fazem porque os olhares deles é olhares políticos. E eu acho que toda questão de evangelho acaba em religião quando se adequam aos costumes religiosos, que é político. Todos sabem que o sistema político sempre determinou, muito lá atrás na Bíblia,
sempre determinou a escravidão da vida do povo. E se você não quer ser escravo, você tem que sair da religiosidade, porque Jesus não se mistura com essas coisas aí. Porque você se envolve com certas coisas, amanhã você vai ver esse dito cujo, ou essa dita cuja, que está envolvido no sistema social, está atolado até aqui de erro. E com Jesus não há corrupção. Com Jesus as coisas é clara. Ele dá descanso para você. Ele dá descanso para sua alma. Você encontra nele paz. Quando você busca Jesus, você encontra paz. Você não encontra algo que vai acrescentar mais dificuldade para a sua vida. Ele não te pede para você fazer nada. Existem até religiões que quando você vai confessar o pecado ao líder, aí o líder dá para você orar 50 vezes, ou rezar 50 vezes, ou pagar uma promessa, ou fazer coisa do tipo. Esse tipo de religião que faz assim não é diferente daqueles que se denominam evangélicos também, que eles acrescentam fardo pesado que nem eles podem carregar, mas acrescentam isso naqueles que frequentam o ambiente aonde eles mandam, no caso. Não é Jesus que manda. Se fosse Jesus que determinasse como cabeça toda a regra de alguns recintos, de alguns lugares de aglomeração, ele seria o cabeça. Mas o que nós estamos vendo é que Jesus não é cabeça de nada aí. Sempre é o mentor, é que manda, é que determina a regra. É claro, gente, que as coisas têm que ter um certo limite, mas quando você vai até Jesus, você já encontra o que se pode ser limitado e o que não existe limite, tá? Você foi ao encontro de Cristo para ser livre. Você não foi ao encontro de Cristo para ser outra vez colocado uma algema em você, e sim você ser livre. Livre para estar onde você está, louvando e glorificando o nome do Senhor. Não estou falando, meu comentário não é sobre libertinagem. Você fazer o que você quiser. É você fugir dos princípios da palavra. Que, como eu falei, perdeu o sentido. O tempo passou e o sentido da palavra foi perdendo a eficácia na vida de muita gente. Por quê? Foi escravizado por mentores que não são chamados, não foram vocacionados pelo Senhor Jesus Cristo, não foram chamados por Deus. Daí você cai dentro dessa situação para uma nova escravidão, não para a liberdade. Então Jesus, ele não acrescenta dificuldades na sua vida, não acrescenta empecilhos para você. Jesus, ele torna leve aquilo que você tem carregado. Não me entregaste nas mãos, Davi diz assim, não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Deus nos dá segurança e liberdade. Deus não te coloca diante de situações difíceis. Deus não te coloca fardo. Deus te segura, te dá segurança e te dá liberdade. Deus não te escraviza. Jesus não te escraviza, e sim tira o jugo e a escravidão, o sofrimento de que você vivia, você deixa de sofrer.
As pessoas vão hostilizadas, machucadas, feridas e espiritualmente falando, como se fossem escravas. Como se fossem escravas. Apanharam tanto na vida por seus próprios feitos que no espírito perderam a vista, outros um braço, outros perna ou alguma parte do corpo espiritualmente falando. E o problema é que o recinto para onde a pessoa vai, com o tempo, faz a mesma coisa, ou pior com esta pessoa, tornando escravos novamente. Aí, esta pessoa já vem no espírito, digo assim, sem braço, sem enxergar, sem andar, e entra dentro desse recinto. Com o tempo, eles podem prometer que vai sarar o problema da perna, do braço e da vista, mas acrescenta outros problemas que são piores. São fardos que as pessoas esquecem de adorar a Jesus e adoram o local onde estão. Adoram o mentor daquele lugar. Tanto que nós temos assistido muito os mentores fazer uma lavagem cerebral na vida de muitos crentes, até crentes que são enraizados na palavra, para eles fazerem o que ele quer. Não é o que Jesus quer. Não é o que Jesus quer. É muito diferente do tempo quando Deus falava com Moisés e falava com os discípulos. É muito diferente, tá? O que os discípulos e os servos de Deus faziam não era visando eles mesmos, mas era visando o bem-estar do povo, não colocando mais um jugo, mais um peso na vida desta pessoa. Na verdade, segundo esses mentores, essas pessoas que vão até eles precisam de entrar na visão daquele lugar. E tem sido uma tragédia, porque muitos mentores fazem o que querem da pobre ovelha. Eu tenho visto muito isso, gente. Eu tenho visto muitas ovelhas que é pau mandado. As ovelhas de Bíblia, elas não sabem nada. Eu já fiz muito parte de grupos onde vi que as pessoas de vida espiritual não tinham nada, de vida com Deus não tinha nada. Mas na hierarquia do lugar onde servem, eles eram algo grande. E eu que nada fazia, ou você que nada fazia, tinha uma conexão com Deus, mas você era deixado de lado. Porque você sabe no fundo que tinham coisas que agravam o coração do nosso Deus. Então, até hoje, eu tenho muito pena da pobre ovelha que é tratada desta forma, porque ela não conhece o verdadeiro pastor dela. Não é dado ela conhecer o verdadeiro pastor. Ela trabalha como eu. Eu sou dono de canal e alguém começa a me ver como Deus e começa a me adorar e não adorar a Deus como Senhor da sua vida, ao Jesus Cristo que nós conhecemos. Eu não tenho esse direito de tirar a glória de Deus. Eu não tenho esse direito de tirar a glória de Jesus Cristo. É Ele que foi coroado. A coroa não está em minha cabeça. A coroa não está na cabeça de um líder, de um mentor. Então você tem direito de não ser escravizado. Você tem direito de ser livre. Livre por Jesus Cristo. Vocês querem ver uma coisa? Nós encontramos muito
dentro desses setores, pessoas falando assim, fulano é cheio de mimimi. Não, gente, não é mimimi. É porque, de repente, é uma pessoa carente. Vai estudar a vida dessa pessoa, essa pessoa é carente, passou por grandes dificuldades na vida. E esse mimimi que alguns falam, né? É porque ele está querendo chamar a atenção. Ele precisa de ser cuidado. Quem sabe esse líder não pode chegar até ele, trabalhar com ele, trabalhar com ela, para que ela seja uma pessoa que não faça com que os outros tenham pena dela. Mas isso é um trabalho psicológico que tem que ser feito para que essa pessoa pare de agir desse jeito. Porque se essa pessoa, se o mentor tem ciência de que essa pessoa é cheio de mimimi e ele não cuida dessa pessoa, ele está sabendo que uma pessoa está ali dentro do recinto aonde ele governa, mas essa pessoa está fadada ao fracasso, está fadada a ir para o inferno, está fadada pelas mentiras que ela prega para ela mesma, como o mentor diz, mimimi, porque eu não acredito muito. Sempre essa pessoa que é assim é porque ela está querendo chamar atenção. Ela precisa de ser amada. Observe bem que não existe isso na palavra de Deus. Mimimi para Jesus eram aqueles que levavam alguém em pecado. É eles que faziam a coisa errada. Então Jesus pedia a eles, olha, quem de vocês não tem erro? Quem de vocês, em outras palavras, não precisam de ser cuidado? Eu acho que precisa de ser cuidada, essa ovelha precisa de ser cuidada. O grande problema é que a ovelha perdida ficou perdida para sempre com a história bíblica. A Bíblia conta uma parábola da ovelha perdida. E o grande problema é que essa ovelha ficou perdida com a história bíblica. Quando você lê a história bíblica, a Bíblia fala da ovelha perdida. Isso. Só que na Bíblia, essa ovelha foi encontrada. Foi encontrada pelo sumo pastor. Mas, tratando-se da vida comum, essa ovelha perdida ela vai continuar perdida. Ninguém vai se lembrar da ovelha perdida. Se ela se perdeu, a deixa para lá. É melhor as 99 que está dentro do aprisco. É muito melhor as 99 do que a que se perdeu. Diferente da história bíblica. Apesar de você ter ouvido muito sobre isso daí, mas a ovelha perdida, ela não tem valor. Se ela se perdeu mesmo de vez. Porque hoje nós não temos mentores que vai buscar aquela ovelha que está perdida. Porque a da Bíblia foi encontrada pelo sumo pastor. Mas hoje, se aplicado essa história, a ovelha que se perde, ela, desculpa da palavra, ela que se dane. Foi ela que se perdeu. Eu vou cuidar das 99. Então as 99 são mais interessantes no tempo de hoje, porque o sentido da Bíblia ele foi perdendo o valor. Às vezes os mentores mandam alguém ir lá, mas se esse alguém é preguiçoso, nem até lá vai. Ou vai e diz, não encontrei. E fica o dito pelo não dito. Quem é perdido fica perdido e vai ficar perdido para sempre. Então, gente, isso é religiosidade. Isso são regras impostas por pessoas na terra. Jesus não impõe esse tipo de regra. Jesus é esse que cuida da tua ferida e paga o preço a quem cuidou de você. Há necessidade de acabarmos com a escravidão, porque da escravidão do pecado, Jesus liberta o homem. Há necessidade da gente acabar com a escravidão, com essa escravidão. Por isso, muitos mentores se desligam do lugar
e fazem outra religião para eles. É isso que eu estou chamando de religião. Vocês entenderam? Por isso que os mentores desligam por não aceitar alguma coisa de um lugar e fazem outra religião. E assim vai fazendo outra religião, não evangelho, né? Não evangelho, porque o cristianismo ele continua intacto. O verdadeiro cristianismo continua intacto, tá? Quem é cristão dentro até desses recintos religiosos, ele é cristão de verdade. Porque se ele consegue viver dentro de um recinto religioso e consegue tirar dele mel, consegue tirar pérola de dentro do coração dele, este é cristão. Porque ele consegue sobreviver no meio de lobo. Ele consegue viver num lugar que é cheio de dogma, que é cheio de regrinhas. Mas ele tem Jesus como sumo pastor da vida dele. É necessário acabarmos com essa escravidão religiosa, e falar para essas ovelhas que Jesus vive, Jesus reina, e ele precisa de ser adorado e obedecido, porque ele tem proposta de vida eterna para a gente. Porque tem muitas pessoas que vão para esse ciclo de aglomeração, onde as pessoas dizem adorar a Deus, e eles vão para ali, estão ali, chegam com braços, perna, enxergando, com tudo que tem direito. Mas ali naquele lugar, ele é algemado, ele perde os braços, as mãos, ele começa a mancar, ele perde a visão. Então aquele que tinha vista para de enxergar, porque o foco dele é só o seu mentor. Ele não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Eu vou falar uma coisa que eu nem devia falar aqui, mas esses tempos eu fiquei estarrecido com o que eu vi. Eu passei ao longo de uma rodovia e vi uma placa de propaganda de uma igreja. Escuta, a igreja, no lugar onde ela está, ela colocar a placa, o nome dela, beleza. Agora, daí, você longe dessa igreja, você vê informações dessa igreja no outdoor, explicando, dizendo onde é a rua, onde essa igreja está, visite-nos. No meio da rua, uma propaganda de um ciclo, de um lugar de aglomeração, é propaganda da igreja, não é propaganda de Jesus. Também fico feliz quando passo e vejo propagandas de alguém que o coração é aberto para colocar em outdoor, nas estradas, nas rodovias, algo que, tipo, filho, volta para o pai. Não tem nome religioso ali, só está escrito isso. Isso faz bem. É esse tipo de coisa que foge da extremidade da religião. Mas é muito triste começarmos a entender que o mundo está partindo cada vez mais para essa questão religiosa. Aí, a mídia social começa a fazer um destaque de quem são os católicos, de quem são os evangélicos, de quem são. E dentro dos evangélicos tem núcleos também. Tem os pentecostais, tem os tradicionais, tem os... É um monte de coisa que para José, isso é religiosidade. Porque quando você encontra com Jesus, nada disso é passado para você. O encontro com Jesus é para tirar de você
toda a amargura, toda a tristeza, todo o sofrimento que você teve, ou fazer você aprender a viver com o que você tem vivido, mas não acrescentar mais coisas em sua vida. Em inúmeras vezes, nós passamos por lugares onde você tem que fazer estudo para estudar sobre a vida daquele recinto, daquela igreja, daquele povo, daquela comunidade. Você tem que você tem que fazer, né? Você tem que fazer, para você fazer parte desse grupo, você tem que estudar. Tipo, é uma Bíblia segundo escreveu eles, sobre a vida deles, sobre a maneira como eles viram que foram chamados por Deus. E você tem que engolir certas situações na sua vida. Olha, cuidado, para você não se perder, não estar adorando a um mentor e deixando Deus de lado. Então, a minha reclamação aqui pode ser que isso seja rejeitado, alguma pessoa não concorde com o que eu estou falando aqui. Foi até um vídeo muito extenso, muito grande, mas isso entristece o meu coração, mas entristece muito mais o coração de Deus. Para termos um mundo abençoado, nós precisamos de se despir disso tudo aí que é a religiosidade. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para isso que Cristo nos libertou. Fomos libertos 2 vezes. Fomos libertos do pecado e daquilo que travava todo o nosso corpo. Nós somos livres 2 vezes. Agora, use essa liberdade para abençoar e procure ler a Bíblia e tenha discernimento em Jesus. Se você tem dificuldade de aprendizado, busque com o Espírito Santo de Deus, porque Deus não vai te deixar enganado. Porque eu conheci muitas senhorinhas, muitos senhorzinhos que não sabia nada da Bíblia, não conhecia nada da Bíblia, mas eram servos de Deus fiéis. Partiram daqui e foram recolhidos pelo Senhor. Eles não perderam a salvação deles. Eles foram para o céu morar com Jesus. Porque eles não eram religiosos. Eles eram praticantes da palavra. Que Deus nos abençoe. Se você viu o vídeo inteiro, talvez você discorde de muitas coisas que eu falei. Eu até queria falar mais coisas, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu procurei parar por aqui. Mas tem muita coisa que arde no nosso peito, que arde em nosso coração. Nós vemos muitas pessoas sendo escravizadas. Não é lá fora, não. É nos recintos religiosos. Tá? Que Deus nos liberte e permaneçam firmes, diz a palavra. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que Deus nos abençoe.